Meus amados, então o que ficou pendente, Erickson, é isso? Porque Algum Deus ponto? não existe, você falou que ia explicar. É? Eu falei que ia explicar isso? Falou. Foi mesmo? Eu acho que eu pensei que eu já tinha falado isso. Mas eu não falei então? Porque Deus não existe? Oi? Sim, Erickson, por gentileza. Porque eu afirmei, quando eu afirmei, eu pensei que já tinha falado o porquê da afirmação. Não falei então, é isso? Não. Tá bom. Os irmãos não lembram? Algum irmão pode... Porque eu acho que eu já fiz essa declaração em outra ocasião e aí eu expliquei o porquê da declaração. Algum dos irmãos, Jean, Mari, quer falar ou não, Varão? Não? Professor, que eu entendi o porquê Deus não existe, porque uma coisa só pode existir porque foi criada por alguém, ou um dia vai deixar de existir, e Deus nunca foi criado por ninguém, e Deus sempre existiu. Então eu expliquei, se tu tá falando tudo isso. Já explicou, né? Já explicou? Ele já explicou assim. Ué, Não, em outra matéria. Já explicou, que eu lembro que eu até falei na igreja na hora. foi, né? Se eu falei é porque eu aprendi aqui. Pronto, e se tu trouxe essa conclusão, que eu acho que deve ter Não, mas ouvido. demorou, foi de segunda até agora pra mim. Ótimo, então... Eu tinha falado outra vez. Então não precisa mais de explicação, né? Pai Jefferson, tudo bem, meu irmão? Deus é. Então tudo bem, amados. Essa afirmação, quando a certo? gente... Sim. Isso é um sentido, preste atenção, por favor. Porque senão, é o que acontece. Aí, algum irmão, e acetadamente, de repente, vai falar assim, André, mas em Hebreus, capítulo de número 11, verso número 6, está escrito, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ô André, mas tem que acreditar que Deus existe? Como você está falando que Deus não existe? Eu estou trabalhando aqui um conceito, tá certo, da palavra. Um conceito, aliás, desculpa, da ideia. Não a palavra que está escrita lá. Então, quando a gente estuda, irmãos, a gente precisa estar compreendendo não só o escrito, ou seja, literalmente, mas o que está por trás da ideia ali, tá? Quando diz que Deus, tem que crer que Deus existe, ou seja, que Deus é uma realidade. Nesse sentido, é correto, tá certo? Mas a existência, quando eu disse que Deus não existe, como existe todas as coisas, porque todas as coisas, sem exceção, visível ou invisível, passaram a existir, existem porque foram criadas. E Deus é incriado. Deus é eterno, não tem princípio de dias nem fim de dias. Ele está para além da existência. Deus está acima da existência, fora da existência. Ele é atemporal, né? Ele, quando diz que é atemporal, ele não está sujeito a tempo. Deus, ele é imensurável porque não tem como medi-lo. Então ele está fora do tempo e do espaço. Dá para compreender isso tranquilamente, né, irmão? Porque às vezes a gente limita muito a questão de, Deus está limitado a uma coisa ou outra. Não está nada, irmãos. E Deus é totalmente outro. Toda a criação, tudo que existe, está abarcado em Deus. Está dentro de Deus. Tá certo? Dele saiu. No sentido que todas as coisas foram criadas por Deus. Não está em Colossenses 1, capítulo 1, verso 15? Colossenses 1. 1,15. É que na verdade é a cristologia que a gente vai pegar esse texto, né? Porque a gente vai estudar que Cristo também é Deus. Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Não segunda na hierarquia, porque isso não existe, mas segunda na manifestação histórica. Não é, irmãos? Quem se manifesta de uma maneira histórica mais perceptível, não é que no Antigo Testamento era o Pai que agia, não é que no Novo Testamento era o Filho que agia, e não é que depois da ascensão de Cristo é o Espírito Santo que age. Não, a Trindade age em conjunto. A Trindade sempre está tomando todas as decisões em comum acordo, tá certo? Sempre tomando as decisões em harmonia, porque são Deus. Então não tem como o pai fazer alguma coisa em desacordo com o filho. Não tem como o filho fazer alguma coisa em desacordo do pai. Um tomou uma decisão e o outro não sabia. Não existe isso, tá? Quando a gente fala a segunda pessoa da Trindade, é em manifestação histórica. Então no Antigo Testamento, na história do Antigo Testamento, do povo hebreu, a gente vê o pai se apresentando aos homens, não é? No Novo Testamento, a gente vê o filho
se apresentando aos homens. E após a ascensão, a gente vê a ação do Espírito Santo, lá no livro histórico, que é o livro de Atos, agindo. Tanto é que a gente fala que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. É tão patente que é o Espírito Santo que está usando os homens lá. O Espírito Santo batiza, inaugura a igreja. O Espírito Santo fala através das línguas ao povo. O Espírito Santo realiza os milagres através dos apóstolos, né? O Espírito Santo é quem separa os obreiros para a obra missionária. O Espírito Santo é quem decide no capítulo 15. Os apóstolos dizem assim: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que fosse assim, assim, assado. Então a gente vê essa ação nítida da pessoa do Espírito Santo. Mas é a Trindade toda sempre agindo, tá? Então o Colossenses 1,15 vai dar destaque aí que em Jesus, que a proposta de Pedro então para os crentes em Colossos é falar a respeito de Jesus como sendo Deus, Criador, tá? Algo. Eu falei o quê? Pedro. Pedro, obrigado, ainda bem que você está atento. Eu não falei de propósito não, é que eu coisei na mente mesmo. Coisa boa, né? Me corrija então toda vez que eu falar um negócio que não está de acordo, tá? Obrigado, Edson. Então Paulo, ele fala aos Colossenses, ele mostra aos Colossenses a deidade, a divindade de Jesus, tá? Ou seja, de Deus. Então Deus diz aí o texto no capítulo 1, verso 15 até o 18, mais ou menos, se me falha a memória, que dele saiu todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, potestades. Ele é o primogênito de toda a criação, né? É o princípio, o fim e tal. Então ele criou todas as coisas, tudo, inclusive o tempo que nós conhecemos. Esse tempo cronológico foi criado por Deus. Se foi criado por Deus, Deus está para além disso. Deus não é sujeito a esse tempo. Onde Deus está agora, nesse exato momento, irmãos? Dia 4 de dezembro de 2017. Às 20 horas e 19 minutos. Onde Deus está agora? Em todo lugar. Sim, também. Não é resposta errada. Não é o que eu queria, mas não está errado, não. Respondeste certo, mas não era o que eu queria. Mas tá bom. Está em todo lugar por quê? Porque ele tem um atributo chamado de onipresença, não é? Aí olha a coisa interessante, quando a gente estuda no viés teológico a palavra onipresença, ele está em todos os lugares. Quando a gente trabalha a ideia da dimensão de Deus, já não falamos que ele está em todos os lugares, e sim que todas as coisas subsistem nele. Entendeu a diferença? Isso. Então não é só que ele está em todos os lugares, é que todos os lugares estão nele. A gente deu uma invertida, nenhuma coisa nem outra está errado. É só uma abordagem diferente, né? Então, o que acontece? É igual o rapaz um dia perguntou, olhando para o céu, né? Querendo tirar um barato do crente. E disse assim, diz que Deus está no céu, né, e tal. Me diz aí, onde está Deus? Ele falou, não, essa resposta é muito fácil de eu dar para você onde está Deus. O difícil é falar onde ele não está. Então, essa é a onipresença de Deus. Onde ele não está? Não existe, não existe nenhum lugar onde a presença de Deus não esteja. Porque na verdade não existe, não pode existir nada se não for em Deus, dentro de Deus. Deus, ele é tão grande que ele abarca tudo. Imagina os universos, imagina os planetas, tudo está dentro de Deus. Se nós imaginássemos Deus ou toda a criação como sendo essa água, toda a criação, o universo, anjos, inferno, céu, tudo, essa água, Deus seria o copo, abarcando tudo, tudo estaria dentro dele. E se saísse fora dele, cai o quê? Na inexistência desse... Não, deixaria, ó, que palavra difícil que eu não estou conseguindo falar, deixaria de existir, tá certo? Porque não há possibilidade de nada existir fora de Deus. Ele é o possibilitador de toda forma de existência. Olha que coisa linda, irmãos. Olha como Deus difere em caráter totalmente de Satanás. Porque Deus, sendo autossuficiente, ele fez o quê? Compartilhou o dom da existência, o poder de existir, que só ele tinha esse poder, né? Então ele faz o quê? É generoso nisso, em criar tudo que existe. Deus não precisava fazer nada disso. E ele fez por um ato de generosidade. Ele não estava em crise de existência, não estava solitário, não precisava que nenhuma criatura o adorasse. Estava tudo bem, obrigado na Trindade, irmão.
Quando na verdade ele cria todas essas coisas, ele arruma dor de cabeça para ele. Todas essas criaturas. Essa é a verdade, né? Então quando Deus cria, ele tem um ato generoso de nos dar a dádiva da existência, da vida. Olha que coisa linda. Satanás, pelo contrário, ele faz com que, ele sendo um ser criado, ele quer que todas as pessoas vivam para ele. Ele é individualista. E Deus não, Deus é generoso. Percebe a diferença? Então esse é o Deus que nós estamos falando. É esse Deus que compartilha essa possibilidade de existência, a dádiva da vida, né? Ele é o doador da vida. Eu quero conversar com vocês. Nós falamos sobre o mistério da pessoa de Deus, me parece, não foi? Na aula passada? Quem lembra? Isso? Tá bom, então vamos falar sobre o mistério da sua localização, tá bom? Percebe que tudo isso é um mistério para nós, né? A gente vai falando, mas é tudo muito embaçado, tudo muito... só mesmo uma visão turva que a gente tem. Vou ler um pouquinho, tá? Infelizmente vocês não estão com o livro, mas deixa eu ler aqui e a gente depois vai escorrendo aqui na conversa com vocês. O mistério de sua localização. Deus pode ser encontrado? É uma pergunta. Onde ele mora? Essas e outras questões acerca de Deus atormentam o estudioso sincero das Escrituras. Por isso precisamos primeiramente entender a natureza de Deus. Deus é um ser infinito, isto é, não está sujeito às limitações naturais e humanas. Sua infinitude é vista em relação ao espaço. Deus está presente de modo igual em todo espaço infinito e em todas as partes, pois não há lugar onde Deus não esteja. Por isso podemos afirmar que Deus está no céu, mas não só no céu. Ele está na terra, mas não só na terra. Salomão, reconhecendo a infinitude de Deus ao terminar de edificar o templo, faz a seguinte oração: mas na verdade habita Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus, olha só, não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Infelizmente tem gente reduzindo Deus a um espaço, né, irmão? Não é não? Eu ouvi aí esses dias, para não falar que foi ontem, que Deus está operando aqui, Deus está aqui, que era um espaço geográfico, bem grande por sinal, mas muito pequeno em relação a Deus, tá certo? Então querem confinar Deus a um tempo e espaço. Deus, ele está em todos os lugares, age em todos os lugares, opera em todos os lugares. Deus não se manifesta visivelmente e efetivamente em todos os lugares. A sua santidade e o seu poder, por exemplo. Porque se fizesse isso, por exemplo, o inferno não seria inferno. Se fizesse isso, a terra, com esses seres que somos nós, corruptos, né, pecaminosos, se ele se manifestasse com a sua santidade, fulminaria todos nós e tudo. Então, na verdade, Deus, enquanto ele decide, irmão, se manifestar em uma visão com a sua santidade, a gente já viu o que acontece na Bíblia, não é? É gente desmaiando, é gente pensando que vai morrer, é uns dizendo assim: não quero ouvir a voz de Deus, porque o negócio como fala, dá tremor na alma, que é uma voz santa, uma presença santa, uma visão de um anjo trazendo uma gloriazinha de Deus, uma partícula da glória de Deus, já faz com que o ser humano caia e fique doente por alguns dias. Aconteceu com Daniel, teu xará, não foi? Vocês percebem, irmão? Que Deus é... Quem? Paulo ficou cego. Deixa eu fazer uma pergunta, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, tudo é existência de Deus. Tudo é Deus, na verdade. Ou não? É uma colocação. Tudo depende de Deus. É porque aí... Não é Deus. Não, senão a gente cairia no erro chamado de panteísmo. O panteísmo diz que Deus está em tudo e tudo está em Deus. Tudo faz parte, por exemplo, a rocha, o fogo, o ar, o mar, os elementos da natureza, tudo isso seria Deus. Isso é a ideia do panteísmo. Também não é isso que a gente está dizendo. O que eu estou declarando é o seguinte: que tudo depende de Deus. Que tudo é sustentado por Deus. Porque se todas as coisas não fossem, ou se alguma coisa, melhor dizendo, não fosse sustentada por Deus, deixaria de existir. Esse é o sentido. Inclusive, na questão que a gente acabou de falar do inferno. É uma criação de Deus. Mas seria sustentado por Deus, mas ele não manifesta. Sim. O que é o inferno? Primeiro a gente precisa desconstruir aquela ideia popular de inferno é um reino paralelo. Normal na questão de pensar. O inferno é o lugar intermediário onde estão as pessoas
aguardando o juízo final. Isso seria o inferno, né, o local. Ali foi criado por Deus, com a finalidade, para trazer juízo aos demônios. É o que Jesus vai dizer lá nos Evangelhos, né? Capítulo 25 de Mateus, se não me falha a memória, se vocês puderem achar lá, em torno de verso... a partir do 36, deve ser 38, 39, alguma coisa assim. Que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. 25? Capítulo 25 de Mateus, lá deve ser 39, alguma coisa assim, irmãos, me ajudem aí, né? Se não for 39, é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Não joguei para lateral, pelo menos na trave eu bato. Pode ficar por 5? Não sei. 41. 41 então. Então dirá também, 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso, exato. Então, o inferno é um lugar intermediário, tá certo? De tormento, criado para o diabo e os seus anjos. Porém, os homens de atrevido estão indo para lá. Não é? Porque Deus não criou, não tinha intenção disso. Porém, os homens, merecendo o juízo de Deus, estão indo para um lugar onde Deus cria merecidamente e punindo no caso, os maus, os malvados, tá certo? Porque o mal como uma entidade em si não existe. Não existe. O que existe? A ausência de Deus. Quando a ausência de Deus se manifesta a maldade. O mal não é um ente, tá certo? Como por exemplo, não existe a escuridão. Você sabe que não existe a escuridão. O que existe? A ausência de luz. O frio existe? A ausência de calor. Isso a física comprova. Então não existe o mal em si. O mal não é uma entidade, né? Não é um ser. O mal é uma ausência de Deus. Uma ausência da bondade, da santidade de Deus. Então, onde há essa ausência da bondade de Deus não se manifestando, aí aparece o quê? A maldade do homem. É por isso que é possível Deus se relacionar com um malvado, sem acabar com ele. Porque a maldade do homem tem um antídoto, que é o sangue de Jesus. E o pecado do homem foi resgatado, o pecador foi resgatado do seu estado de pecado, mesmo ainda tendo maldade na sua vida. Porque este Deus, perguntar, bom, se tudo está em Deus de fato, tudo está em Deus, como Deus ele pode ter um atributo de santo, e santo no sentido que não pode compactuar, não pode ter a proximidade do mal, não pode ter nenhum tipo de vínculo, relacionamento com o mal? Como que esse Deus santo então abarca tudo isso dentro de si? Como pode ser isso? Porque na eternidade houve um projeto de Deus chamado de resgate da humanidade. E o sangue de Jesus, que na ótica de Deus já tinha sido oferecido antes que todas as coisas fossem criadas, então é possível Deus se relacionar ainda com essa criação caída, com essas criaturas caídas, mesmo sem fulminá-las, porque o sangue de Jesus possibilita isso. Aí disse outra pessoa, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz, não é? Então isso que é interessante. Respondeu mais ou menos, varão? Mais ou menos? Podemos continuar, irmão? Então vamos lá. Dessa maneira, Deus não pode ser contido por nenhum espaço, visto que Ele é maior do que tudo. A oração que Jesus ensinou aponta o céu como o lugar onde Deus está. Porém, isso não significa que Deus é menor do que o céu. Sendo Ele infinito, não existe nada capaz de contê-lo. Por isso, está no céu, na terra ou em qualquer outro espaço existente, preenchendo todas com a sua presença. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Paulo escreve a infinitude do Senhor ao discursar aos atenienses, pois nele, dentro dele, essa é a ideia, vivemos e nos movemos, e existimos em Deus. Vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração, ou seja, somos gerados por ele.
Somos criados por Ele, né? Um aspecto desse atributo é conhecido como onipresença, a capacidade de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo e de forma pessoal. De forma pessoal, irmãos, tá? Não é igual Satanás. Satanás, ele de fato tem informação de um bocado de coisa. Por quê? Porque tem seres que são demônios, aí são incontáveis, inúmeros, né? E onde de fato podem lhe dar informações. Tá certo? Então Satanás não é um ser onipresente, irmão. Ele não sabe de tudo, em todo o tempo, de uma maneira plena. Deus sim, sabe de tudo, em todos os lugares, em todo o tempo, de maneira plena. Quando eu perguntei no começo onde Deus está exatamente agora, nesse momento, onde Ele sempre esteve. Ele nunca saiu do lugar. Ele nunca foi nem para frente nem para trás para a gente compreender. Ele nunca voltou na história nem foi para o futuro. Deus, ele vive no eterno presente, onde ele vê todas as coisas ao mesmo tempo, de uma maneira plena. O que Deus está vendo agora? A mesma coisa que ele viu quando ele criou os anjos, quando ele criou todos os planetas do universo. Eu estou falando na sequência aqui mesmo, tá? Então primeiro os anjos foram criados, Jó 48, 48 não existe, né, de Jó, né? 38, capítulo 38 de Jó, né, verso 7 e 8 vai dizer isso. Então cria os anjos, na sequência ele cria a terra, os planetas e tal, e depois cria o homem. Onde Deus está agora? Vendo a mesma coisa quando ele criou os anjos, a terra e os homens. Onde Deus está agora? Está no mesmo lugar e vendo agora exatamente quando Jesus veio à terra, morreu, subiu ao céu, né? E a igreja 2000 anos. Onde Deus está agora? Vendo aquilo que vai acontecer, só Ele sabe de quanto tempo para frente, a consumação dos séculos. Onde Deus está agora? Vendo exatamente agora novos céus e nova terra. Tudo isso Deus tem, como eu tenho essa mesa, vendo tudo ao mesmo tempo, como se isso aqui fosse toda a história, irmão. Não só humana, mas da criação. Deus está vendo tudo ao mesmo tempo. Dá para compreender isso? Deus está vendo tudo, agora. É agora mesmo, não estou exagerando, é agora. Por que? Fala André, mas calma aí, quantos 1000 anos já se passaram e Deus não está nem dando uma olhadinha nem para trás e nem para frente? Não. Ele é onividente, é outro atributo de Deus. Ele está vendo todas as coisas ao mesmo tempo. Talvez para nós seja um negócio meio confuso, porque como que pode Deus estar vendo tudo isso e coisa que nem aconteceu ainda? Porque tudo está em Deus, a história humana e o futuro, Deus já está vendo, irmãos. Para mim isso daí é normal, sabe? Tipo assim, uma coisa que eu compreendi. Só não compreendi a parte que tudo está em Deus, que nem você colocou que a criação é a água e Deus é o copinho que está... Olha só, imagina que Deus é essa mesa. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho de Deus. Era um copo d'água também, estava muito pequeno, né, mano? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Toda essa mesa aqui é Deus, tá bom? Todo o espaço aqui, ó. Tudo isso aqui é Deus. Esse copo d'água é toda a criação. Tudo que existe. Demônios, anjos, céus, terra, ser humano, todos os universos que possam existir, bilhões e bilhões ou trilhões e trilhões, tudo. É isso aqui, ó. Não é? Isso aqui pode até se mover, Érico, para lá e para cá. Só que nesse limite aqui, ó. Porque se ele, isso aqui, toda a criação, se ele fizer isso aqui, ó, ele deixa de existir. Então tudo está em Deus, porque não há possibilidade de fora de Deus existir nada. Tudo que está fora da presença de Deus é inexistente. É isso? Sim. Eu acho interessante, é porque a gente vai formulando umas ideias que é meio esquisita, né? É porque a gente tem uma ótica humana. Porque tem uns irmãos que vai orar e dizer assim, Senhor, agora entro em tua presença. A pergunta é, estava onde? Agora que entra na presença de Deus. Onde estava? Não era na presença de Deus? Que eu tinha em mente. É a mente. Hã? Não está falando da mente? Não sei. Não está na igreja, né? Você esquece tudo que está lá fora e vai somente para a presença de Deus. Não. É mais ou menos isso. Não. Que eu tinha na minha mente, que era Deus aqui, Jesus aqui, vendo toda a criação. E não desse modo que você explicou, entendeu? Sim. Não, mas a minha questão na pergunta é assim, Senhor, eu estou entrando em tua presença. Onde estava que não estava na presença de Deus? Porque a gente está falando aqui, no sentido religioso, a gente acha que a gente entra na presença de Deus quando a gente dobra o joelho, quando a gente está na igreja. Não, irmãos, a Bíblia não ensina isso.
onde eu estava que não estava na presença de Deus? Não existe nenhum lugar onde a presença de Deus não esteja. Essa é a questão. Mesmo se eu, a não ser que eu estava em pecado. Mesmo assim, Não afasta. não. Pecado não afasta. Da presença de Deus, como nós estamos estudando, no sentido, Já estou entendendo. Entendi como não na você comunhão. Aí você está falando de comunhão. comunhão, sim. Comunhão é outra coisa. Eu estou falando de estar na presença de Deus. Todas as coisas devem estar na presença de Deus. Que é impossível, impossível qualquer coisa nessa existência. Eu não estou falando de planeta Terra, irmão. Eu estou falando na existência que não esteja na presença de Deus, que Deus não esteja vendo pessoalmente, que Deus não esteja naquele lugar. Deus está em todos os lugares. Agora, se manifestando é outra história. Tá certo? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir no céu, tu estás. Se eu descer lá no inferno, fizer minha caminha lá, tu também estás. De onde me ausentarei do teu espírito? O salmista, no Salmo 139, está trabalhando justamente essa questão. Para onde eu vou, Senhor? Para onde eu vou fugir? Onde é o lugar onde o Senhor não está? Onde é o lugar onde o Senhor não me vê? Onde é? Não existe, irmão. Não tem céu, inferno, terra. Não tem. É por isso que tem pessoas que acham que é possível, crentes inclusive, viver de uma forma que Deus não veja, que Deus não cobre, que Deus não esteja de alguma maneira observando. Não tem como, é impossível. É por isso que a nossa vida, a Bíblia, ela incentiva a nós sermos integrais. Gente que de fato vivam na vida a vida do Evangelho. Não é na igreja, não é no espaço religioso, não é no lugar onde as pessoas estão me vendo. Então, o quarto escuro, o lugar solitário, o jardim de oração, eu e mais ninguém, ali está eu e Deus, irmãos. É por isso que a nossa vida tem que ser diante de Deus. Tá certo? É a expressão chamada corandeu. Corandeu, já expliquei para vocês isso não, né? Corandeu é uma expressão latina que quer dizer diante de tudo isso na face de Deus. Isso é um termo que os teólogos elaboraram para falar que nós temos que viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus. Vocês entendem isso? Tudo o que eu faço é diante de Deus. Não tem nada que eu não faça. É por isso que a vida do cristão, principalmente do cristão, é uma vida que deve glorificar a Deus em todos os espaços onde ele vive, convive, atua, age, se relaciona. Eu só repito novamente, corandeu é uma expressão latina que faz o quê? Que quer dizer diante disso da face de Deus. Diante de tudo isso, na face de Deus. A ideia é, nós temos que viver uma vida inteira na presença de Deus e sob a autoridade de Deus. Então eu entendo, irmão, como cristão e conhecendo Deus, que se eu estou em um lugar solitário, se eu estou com uma pessoa, uma menininha de 18 anos, 19, 21 anos, longe dos olhos da minha esposa, longe dos olhos dos meus irmãos, eu não devo cobiçá-la, eu não devo agir de uma maneira, olha só, que Deus se desagrade daquilo, porque eu entendo que Deus está ali. É um conselho que eu dou para os jovens. De repente, irmão, eu sei que não é tão simples assim, que implica muitas outras coisas, né? Mas se dois jovens cristãos, irmãos, quando tivesse à beira de cair num ato sexual ilícito, se eles pensassem, nossa, Deus está aqui, vendo a gente, ó. Já pensou? Esse é um assunto que tem que ser sempre falado, na verdade. Porque é uma realidade, irmão, né? Esquece. É uma realidade, nós estamos na presença de Deus, nós pecamos na presença de Deus. É por isso que nós pecamos na presença de Deus, nós pecamos contra Deus. Todo pecado é contra Deus, ainda que fira o outro, ainda que ofende o outro, porque nós estamos em Deus, Deus está sendo ofendido continuamente, é o sangue de Jesus que possibilita ainda essa relação. Mas todas as pessoas estão ofendendo Deus o tempo todo, os cristãos e os não. É por isso que toda injustiça ofende a Deus, toda desigualdade ofende a Deus, toda corrupção ofende a Deus, toda miséria ofende a Deus, todo maltrato ofende a Deus, toda agressão contra o ser humano, verbal, psicológica, física, ofende a Deus. É por isso que esse mundo está constantemente ofendendo a Deus, irmão, nesse sentido, porque não tem como ser de outra forma. Deus está sofrendo a tal ponto que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que há três gemidos.
O primeiro gemido é do Espírito Santo. O segundo gemido é da própria criação. E o terceiro gemido somos nós, os filhos de Deus, que também, irmãos, sofrem com o sofrimento de Deus, sendo ofendido por essa criação, que o machuca na sua santidade e no seu amor todo o tempo, toda hora, em todo momento. Tem a dimensão de um negócio desse? Eu não tenho. O negócio é gravíssimo, muito mais. O pecado, ele afeta a criação de Deus de uma maneira que a gente não tem noção da gravidade aqui. Não tem dimensão, tá certo, de tudo isso. Então Deus está sendo ofendido em todos os momentos. Imagina Deus agora, irmão, vendo quantas criancinhas estão sendo abortadas. Imagina agora Deus vendo. Eu estou falando aqui de milhares e milhares, e os homens não conhecem, que as clínicas clandestinas fazem e não entra na contabilidade do IBGE ou outro censo. Imagina todas as mulheres que estão sendo oprimidas agora em seus lares e ninguém sabe, ninguém vê. Imagina todas as pessoas que estão sofrendo por conta da fome, seja no Haiti, seja no sertão do Nordeste, seja em qualquer lugar da África. Imagina todas as pessoas agora fazendo coisas horríveis, escondidas das outras pessoas, e Deus vendo tudo isso, toda hora, em todos esses milhares de anos. Para um Deus santo ver tudo isso, para um Deus santo sendo machucado por tudo isso em todo esse tempo, irmão. Imagina agora, por ano mais ou menos são 50 milhões de abortos, se não me falha a memória, mundial, né? Isso é contabilizado, fora as clandestinas. Então olha como sobe absurdamente, que a gente perde o controle de tudo isso. Eu esqueci agora quantas milhares de pessoas estão morrendo. Tem o relógio mundial. Quem tem internet, se tiver internet aí no celular aí, se tiver, procura aí, relógio mundial. Vocês vão ver quantas pessoas estão morrendo agora. Enquanto nós estamos aqui 2 horas de aula, quantas pessoas morrem nesse espaço? Quantas milhares de pessoas? Ninguém tem celularzinho com internet? Não? Que pena. Não? O meu tem. Tudo bem, mas que não dá para agora. Então no intervalo a gente vê aí, tá? Só para a gente ter uma ideia. E Deus vendo tudo isso. Mas Deus não está só vendo tudo isso, Ele sabe quantas dessas milhares de pessoas estão indo para a perdição eterna. Vendo tudo isso. Vocês imaginam um negócio desse? Aí a conclusão que eu chego: quem sofre nesse mundo? Quem sofre nessa existência? Deus. Quem mais sofre em toda essa história? Deus. Porque Ele tem o maior conhecimento. Quanto maior conhecimento, mais sofrimento nós trazemos para a nossa vida, irmãos. É ou não é? Feliz quando era o tempo da ignorância, né? Saía de casa, vinha para a igreja, pensava que estava tudo certo, todo mundo era crente, alienado concernente, e a igreja ainda vive infelizmente a alienação da realidade da vida do mundo, irmão. Vive alienada. Pensa que a sua vida é aqui, igreja, céu. Igreja, céu. Aí não se preocupa com a realidade do mundo. É alienação, é ignorância. É o chamado triângulo: casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Esse é o triângulo da mediocridade, onde não se influencia ninguém na realidade, onde a gente não sofre com Deus, onde a gente vive uma vida egoísta, onde para nós o pobre, quem tem outra religião, para nós, irmão, é por isso que a igreja, não sabendo a dimensão e quem é esse Deus, também vive dessa forma medíocre, achando que Deus é Deus da igreja, Ele não se preocupa com nada. A gente é indiferente, irmãos. Tem um livro que você indicou que ele aborda muito esse tema, que é Contra a Cultura. Tu leu, Barão? Li. Excelente, né? Vai falar sobre isso aí, né? Exato. Contra a cultura. Cultura. Ou então as questões éticas, o cristão e as questões éticas da atualidade. São bem parecidos os dois. Vai falar em tudo isso aí, irmão. Aborto, eutanásia, homossexualismo, drogas, uma série de células-tronco, um monte de assuntos que para nós é alienado. Achou aí isso? Relógio mundial agora. Veja aí, Varão, é ao vivo o negócio. É ao vivo, esse relógio mundial vai atualizando as mortes e nascimento e tal. Relógio mundial, calendário 2018, hora mundo. Não, Varão, relógio mundial, clica no trem, vê se abre aí. Você vai ver os numerozinhos sendo... Nós somos cristãos e as condições éticas de quê? Não, calma aí, minha amada. O cristão e as questões éticas da humanidade. Obrigado.
Não, o cristão e as questões éticas. O cristão e as questões éticas, eu acho. Eu mando depois o linkzinho lá. Eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu ver. Vamos ver se a gente acha aqui. Só para vocês terem noção, irmão, do que Deus está vendo. Rapaz, eu acho que não vai ter. É que está carregando aqui. Ah, tá. População mundial, né? Nascido neste ano, nascido hoje, mortes este ano, mortes hoje. Deixa eu ver só se vai atualizando aqui, que ele vai dar tudo isso aqui, que é o que eu quero, né? Vamos ver se a gente acha aqui. Enquanto está carregando, irmãos, a gente vai falando aqui, tá? Então, quando a gente tem maior conhecimento, mais sofrimento se tem. Quanto mais você souber da realidade da cidade onde se vive, do bairro onde se vive, da igreja, porque hoje a gente às vezes vai conversar com um crente, né? Aí fala de umas realidades da igreja, ele fica assim, escandalizado. Meu Deus, a igreja está assim? Desde quando? Gente alienada, irmão. E às vezes é bom ficar, né? Porque é mais feliz ficando assim. Porque quando a gente sabe das realidades, mais nos entristece, mais nos angustia, mais nos desafia a não desanimar e desacreditar desse povo que se chama pelo nome de Deus, que nós fazemos parte. Não é, irmão? Há um desafio enorme para aquele, quanto mais ele se aprofunda na palavra de Deus, mais conhece Deus, quem é Deus de fato, mais vai sabendo dos bastidores religiosos, eclesiásticos. Há um desafio enorme de manter o coração puro, né? De não virar murmurador, de não colocar todo mundo no mesmo saco, a farinha no mesmo saco. É um desafio enorme, irmão, enorme. Mas é assim que é mesmo. A gente está se aproximando então daquilo que Deus quer que a gente se aproxime, ou seja, sabendo dos sofrimentos dele. Quando a gente sofre os sofrimentos de Deus, a gente se torna mais parecido com ele, certo? A gente mais compassiva, não é? A gente se entristece com aquilo que Deus se entristece, a gente se alegra com aquilo que Deus se alegra. Ó, deixa eu só dar aqui, isso aqui é ao vivo, tá? População mundial hoje, agora, 7 bilhões 585 milhões 737 mil 348, 49, 50, 51, vai nascendo gente até umas horas. Nascido este ano, 130 milhões 363 mil 659, 660, está nascendo. Nascidos hoje, 333.885, 890, 90, está nascendo hoje. Mortes este ano. Isso aqui é ao vivo, tá, irmão? O que está acontecendo agora, está rolando aqui o negócio, vocês não têm noção. Morte este ano, vou arredondar aqui, vai. 54 milhões de pessoas morreram este ano. Hoje, 140 mil mortes hoje. 140 mil mortes hoje. Está crescendo aqui, ó. 2, 3, morreu mais um, mais outro. Estou exagerando, tá aqui, outro. Hoje, irmão, quem é bom de conta? 140 mil dividido por 24 horas. 140 mil dividido por 24 horas. Faça rapidinho isso, se for possível. 140 mil dividido por 24. 140 mil. Tá, aqui tá, o negócio já tá absurdo. Aí, ó. 5,83 seria 5 mil? 5 mil, né? 5 mil, 24 horas. Não, 5 mil. E 84. 5 mil? Não, calma aí, tem alguma coisa errada. Não, Barão, calma aí, vamos lá. Ó, são 144 mil pessoas. 144, tem alguma coisa errada. Dividido por 24. 7 mil e pouco, que seria por hora, não é? 6 mil por hora? Tá bom. No período de aula aqui, serão 12 mil pessoas morrendo. No período de aula nosso. 12 mil pessoas morrendo. A minha pergunta é, quantas dessas 12 mil estão indo para a eternidade sem Cristo? Quantas irão morrer nesse espaço de 2 horas de nosso pensamento, reflexão teológica, que estão morrendo, sofrendo, fase terminal de câncer, sofrendo lá num leito de hospital? Vocês percebem? Quem está sofrendo é Deus. Deus vendo tudo isso. Isso aqui está sendo contabilizado, registrado. E os indigentes?
E os que não chegaram ainda as informações, os órgãos responsáveis por alimentar esse banco de dados? Eu fico imaginando, André, que deve ser muito mais, porque Já. é impossível. Não, é muito mais. O ser humano hoje não sofrer com nada. Até nós. Sim. Nós, se for ver cada um de nós aqui, ó, todos nós aqui sofrem com alguma coisa. Isso deve machucar Deus. Sem dúvida. Então vocês percebem, irmãos? Toda a criação está sofrendo com Isso, aí o que eu quero chamar a atenção com toda essa abordagem, é que Deus, Ele está presenciando e sofrendo tudo isso. cara, você falou no começo, que dor de cabeça que ele arrumou para frente. Sabe por que Ele arrumou essa dor de cabeça? Porque Ele ama. Quem ama, sofre. Quem ama, sofre, irmãos. Aí as pessoas perguntam e tal, de Deus, questionam Deus, mas quem tá, e do sofrimento, né? Deus existe, por que tem todo o sofrimento? Mas quem está sofrendo é Ele. André, deixa eu colocar uma coisa. Eu ouvi esse final de semana que Deus fez a criação, Ele criou a gente para que a gente fosse um adorador racional. Isso. Ele poderia fazer nós de uma maneira, ou acho que talvez como os anjos devem ser, simplesmente o adora, não sei se tem razão. Ele queria que a gente tivesse uma adoração racional e realmente perfeita, né? Como Sim. Deus gostaria que fosse. Os anjos têm racionalidade. Os anjos têm intelecto, melhor dizendo, né? Eles têm intelecto, eles têm vontade e têm sentimento. Então eles são uma pessoa. Sim, em certo sentido, eles são uma persona. Eles são indivíduos. Eles têm personalidade. A gente vê isso na Bíblia, nas descrições de cada anjo. Ou de algumas classes de anjo, pelo menos. Pelo menos pertence a classes de anjo, né? Mas eles têm intelecto, sim. Porque toda a adoração tem que ser racional. Uma adoração que não é racional, não é adoração. Certo? Porque a adoração envolve reconhecimento de quem Deus é. Quem não tem reconhecimento de quem Deus é, não o adora. Porque não está atribuindo a um ser divino aquilo que de fato deve ser. E isso não envolve a emoção apenas também, mas envolve principalmente o intelecto. Paulo vai dizer que a adoração, o culto, ele é racional. É que a gente, irmãos, colocou o culto, e a gente colocou, melhor dizendo, que aquilo que é racional, aquilo que é intelectual, isso não pode ser levado a Deus como uma adoração. A adoração tem que ser só no âmbito do sentimento. Só que o sentimento não transforma ninguém. O sentimento, ele é volúvel. O sentimento, irmãos, ele é algo que ele não tem consistência. Agora, quando eu sou transformado no entendimento, eu me torno semelhante a Deus. Por quê? Eu vou recebendo a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é saber quem de fato é Deus, que é o Pai, e eu sou o Filho. E nesse entendimento, então, eu adoro a Deus. Só nesse entendimento. Porque o resto tudo, irmãos, é algo irracional. E aí, quando se adora a Deus só pelas emoções, se assemelha aos animais. Que de alguma maneira, intui ao seu Criador. E eles não atribuem a Deus adoração. Porque são animais que são regidos só pelo fôlego de vida, pela alma. Mas nós somos dirigidos pelo Espírito. E é no Espírito que se adora a Deus e na verdade. Não é na alma. A alma são as 5 faculdades. São as 5 faculdades que se comunicam com as coisas naturais. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Isso são as 5 faculdades da alma. Só que a gente compreende esse mundo e a natureza. Deus não. Deus é entendido no Espírito. É por isso que a gente precisa nascer da água e do Espírito. É por isso que se adora a Deus em Espírito, em verdade. É por isso que ninguém pode continuar dizendo que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. É por isso que o nosso Espírito testifica, o Espírito de Deus testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então é no Espírito, no entendimento, na racionalidade, na compreensão. É conhecendo Deus e prosseguindo em conhecê-lo. É crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vocês entendem? Porque Deus é um ser racional. Deus é um ser racional no sentido que ele tem inteligência. Tá certo? Não é que ele raciocina, porque Deus não precisa raciocinar. Deus não é racional no sentido que precisa de raciocínio. Porque o que é o raciocínio? Não é você pensar em uma coisa
comparar com outras mais, avaliar e desenvolvendo esse raciocínio até chegar a uma conclusão? Isso não é o raciocínio, irmãos? Não é esse processo de pensamento até chegar numa conclusão? Deus não precisa raciocinar, Ele sabe tudo de pronto. Plenamente. Ele é a conclusão do que você está falando. Ele é o amém que diz a Bíblia. Ele é o final. Vocês entendem, irmão, que Deus não tem nada a ver com a gente? Ele é totalmente outro. Ele é soberano. Ele tem um atributo que diz que ele é transcendente. Ele está acima de tudo isso, irmãos. Vocês percebem a diferença? Tudo bem, amados? Vocês estão muito calados, alguns assim, eu estou preocupado. Estou preocupado. Está tudo certo? A gente pode caminhar? Tá. Vamos lá, que eu estou vendo que vocês estão assim meio espantados. Provas das Escrituras acerca da realidade de Deus. O homem jamais poderia conhecer a Deus pessoalmente, a não ser por meio de uma revelação. Tá? Essa revelação é a Bíblia, pelo meio pelo qual Deus falou de si ao ser humano. Olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Porque grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Deus, Ele se revelou a nós, irmãos, tá certo? Como o único Deus, porque não existe outro Deus. No imaginário coletivo humano, há muitos deuses, não é? E os crentes não acham que há um Deus no mal? Acha ou não acha? Né? Achando até que é Satanás e tal. Eu acho interessante porque alguns irmãos têm dificuldade de pensar além da literalidade. Em Isaías está escrito lá, como que é o texto, meu Deus do céu? Porque eu disse para o irmão que não existia outro Deus, né? Ele disse, não, está escrito lá que... não, foi em 2 Coríntios, né? Que Satanás é o Deus desse século. Né? Tá vendo? A Bíblia está falando que Satanás é o Deus desse século. Não, calma aí, irmão. A Bíblia está dizendo algo de uma maneira que os homens estão pensando. É o Deus desse século que segundo o credo. Isso, 2 Coríntios lá, 4:4, se não me falha a memória, esse texto aí. Segundo entendimento. Isso, segundo entendimento. Tal. Mas é o Deus desse século. Mas está vendo lá, a Bíblia está falando que existe outro Deus. Eu falei, não existe outro Deus. No imaginário coletivo humano existe outro Deus. Mas Deus é o único Deus. Ele diz em várias passagens que Ele é o único Deus. Em Ezequiel ele diz assim, os deuses que não fizeram os céus e a terra, eles vão desaparecer. Por quê? Porque não são deuses. Para ser Deus tem que ser criador. Só existe um criador, irmão. Satanás não criou nada, por exemplo. Tá certo? Ele não é criador de nada. Quem é o único criativo? Deus. E o que é um ser criativo? É tirar do nada, como Deus fez. E aí o Hebreus capítulo 11 vai dizer, não vai? Horas. Como que é? Começa Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Pela fé os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas, não é? Por Deus. Olha só. O visível veio do invisível. Então Deus cria do nada, que está lá em Gênesis capítulo número 1. No princípio criou Deus. O termo lá hebraico, que é muito falado, é o quê? É o bará. Bará é criar sem matéria-prima. Sem nada. Nada. E aí Paulo, inclusive, vai dizer no Novo Testamento, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Não é, irmão? Então Ele é o único criador. Ele traz à existência aquilo que não existe. Não tem matéria-prima. De onde Deus tirou tudo isso? Do poder da sua palavra. Ele falava e as coisas apareciam, surgiam. Imagina Deus falando, haja separação entre as águas e águas. E a terra foi surgindo. Haja animais, baleias, peixes, e foi surgindo do nada. Haja pássaros, e foi surgindo. Haja animais terrestres, selváticos, foi surgindo. Haja grama, foi surgindo. Haja luz, o sol, pum. O sol, irmão, aquele astrinho de 5ª categoria, pequenininho. Haja as estrelas, e elas foram surgindo. Imagina um negócio desse, dá para imaginar? Claro que não dá. Isso vai para além da nossa imaginação. Então, Deus, Ele é esse ser imensurável. Ele é Deus.
Ele é infinito. Tudo que existe é infinitamente menor do que ele, irmãos. Tá bom? Satanás é uma criaturinha como qualquer outra, diante da magnitude e do poder de Deus. É um servo de Deus. Eu fico falando isso por quê? Porque as pessoas às vezes colocam Satanás num patamar em relação a Deus que ele não tem. Não tem, irmãos. Professor, como que o Monte Sinai suportou Deus para falar com Moisés? Tremeu todo, parece, não foi? Não tremeu todo? Foi. Então, ele só manifestou uma gotícula lá da sua santidade, do seu poder. Porque o que diz o Salmo 43? Quando ele fala, a terra vai se derretendo. Não é? Aqui, não é o que diz o Salmo 46? Olha só, irmãos. Deus, se ele se manifestasse na sua natureza plena de poder e santidade, nada existiria. Seria tudo consumido. Moisés nem viu Deus com aquele brilho todinho, né? Tem até os hebreus lá embaixo. Mas isso, irmão, ainda é algo que não tem como você comparar com o que de fato é. Deus, ele é imensurável, incognoscível, incompreensível, a não ser aquilo que ele decidiu revelar a nós. Tem gente que não conhece Deus nem de longe, porque teme a homens, a estruturas políticas, a governos, a demônios, fica temendo, meu Deus. O próprio Paulo disse em 2 Coríntios 4:4, que é o que está escrito lá, o Deus é século segundo o entendimento dos incrédulos, ele vai dizer um pouquinho antes, que é muito maior o que está em nós, irmãos, do que o que está no mundo. Meu Deus do céu. O 2 Reis também fala isso, não fala quando... Sim, e muitas outras passagens. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é que não tem opositores, mas quem será maior? O que poderá nos separar do amor de Deus? A morte? A vida? A altura? Profundidade? Perigo? A nudez? A fome? A espada? O principado? A potestade? A altura? A profundidade? Essa vida, a morte, o porvir? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é Senhor de tudo e de todos. Não existe nenhum centímetro quadrado nessa criação ou nessa existência que Deus não diga, é meu. Propriedade dele exclusiva. Tudo, irmão, é de Deus. A terra é de Deus. Não é o que diz o Salmo, acho que é o 19 ou o 24, me ajudem aí. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E todos que neles habitam, acho que é o 19:1. Ou é 24:1, me ajudem aí. Ou é 19 ou 24, se não for 19, 24. A questão é, irmãos, que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Quem tem essa compreensão sabe que o diabo não pode amaldiçoar nada que Deus abençoa. E Deus abençoou tudo. É por isso que no Novo Testamento nós vamos trabalhar na ideia que não existe nada profano para o santo. A não ser que os olhos do santo sejam ruins, já não é santo. É por isso que para nós cristãos, irmão, não tem nada que seja proibido como alimento, como lugares, porque tudo é de Deus. Agora, o religioso, o supersticioso, que é o crente brasileiro, então ele vai falar, opa, cuidado com essa planta, que é a espada de São Jorge, não põe na sala. Mas ele fala só se a consciência pesar, que a pessoa não deve... Mas é uma consciência fraca, Erickson. Porque o que a Bíblia está trabalhando, o que eu estou tentando trabalhar, irmão, nas nossas vidas, é essa dimensão de quem é o nosso Deus. A gente precisa crescer no entendimento de Deus. Para não ficar esses crentes que reduz Deus de uma forma que não pode ser, irmãos. A gente não pode ter essa consciência fraca. Paulo ele vai dizendo, ele vai incentivando, cresça no conhecimento, cresça na inteligência espiritual, cresça na compreensão de Deus. Porque a gente vai ficar sempre nessa questão? Não. O convite de Deus é para o conhecê-lo. À medida que a gente conhece Deus, então a gente vai compreendendo tudo, irmão. É gente sem crise, gente bem resolvida, né? Tem uns crentes que é tudo mal resolvido. Crise toda hora. Que não... pegou nisso, fez aquilo, ah, meu Deus do céu, estou em pecado, vê demônio e tudo. Não é, irmão? É um negócio terrível, tudo é profano, não pode nada. O professor Moisés foi ousado ou inocente querer ver a face de Deus? Os dois. Nem ousado e nem inocente. Ele foi honesto. No sentido que o que ele expressou lá era que todos nós deveríamos expressar e desejar, que é contemplar Deus. Irmãos, quando ele quis ver a face de Deus, ele estava dizendo para Deus, Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero intimidade contigo. Eu quero comunhão contigo.
Quem buscava a face de Deus queria ter uma relação com Deus pelo que Deus era. Agora nós buscamos as mãos de Deus. A maioria dos cristãos buscam as mãos de Deus. Na aflição, na agonia, quer se relacionar com o poder de Deus e o que Deus pode fazer. Então ele não foi nem ousado e nem foi inocente. Ele foi honesto. É por isso que Deus disse assim, eu vou fazer passar toda a minha bondade por ti. E tu vai ver a minha glória. E viu. Viu ou não viu, irmão? Não viu lá na ocasião. Mas e no Monte da Transfiguração? Quando aparece Deus, face a face, conversando com Moisés. E ali é literal. Ele viu que era o próprio Jesus a face de Deus. Vocês entendem, irmão? Que já tinha visto a sarça ardente lá atrás também. Né? Ali foi uma manifestaçãozinha de Deus ali na... coisinha assim. Não tô isso aí. Hã? Mais ou menos, mano. Vocês entendem, irmão? Qual é o Deus que nós estamos falando? É esse Deus que ele é poderoso, amados. Que ele não tem pária. Ele não tem competidor, altura. Ele não tem ninguém equiparado a ele. Ele é Senhor. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Inclui o dito Satanás, os demônios. Crente tem que parar com esse medo, às vezes, de macumba, de demônio, de Satanás podendo alguma coisa. Meu Deus do céu! Deus é soberano, é Senhor sobre tudo e sobre todos, irmãos. Ele é Senhor. Ele manda e desmanda. Ele dá ordem. E eu quero ver a ordem de Deus alguém não obedecer. Quando de fato ele fala na sua autoridade. Jesus, meu Deus do céu, ainda na limitação humana, quando vieram prender ele, quem é Jesus? Ele disse, sou eu. Todo mundo caiu por terra. Olha só, irmão, talvez Jesus poderia até ter falado, desculpa aí, rapaziada, falei agora um tonzinho de Deus aqui, aí vocês caíram tudo aí. Vocês percebem, irmão? Como que será derrotado o tal do anticristo, que é segundo a eficácia de Satanás? O ápice, o poder de Satanás se manifestando de uma maneira assim histórica, poderosa. Como que Jesus destruirá? Sopro da boca, irmão. Olha só. Para prender Satanás, como que Deus fará? Falou, anjo, pega aqui essa cadeiazinha, pega lá Satanás e prende lá. Entendeu, irmão? Deus tem criaturas muito mais poderosas do que o tal de Satanás. Ele não precisa exercer o seu poder. Ele só precisa dar ordem para um dos serizinhos dele ir lá e fazer o que ele quer que seja feito. Vocês percebem? Meu Deus, e tem crente assim apavorado, não conhece Deus. Quem conhece Deus é tranquilo, é manso, não é ansioso. Quem conhece a grandeza de Deus dorme tranquilo, embora esteja sendo ameaçado para morrer no outro dia, como Pedro. Quem conhece Deus sabe que pode estar dificuldade, o sangue na canela, mas ele está tranquilo, irmão, não tem ansiedade. Já viram Jesus ansioso, preocupado com alguma coisa? Já viram? E assim agora, hein? O negócio está dando errado, a multidão está indo embora, esses discípulos aqui não aprendem nunca, o ministério está acabando, e agora? O que vai ser de mim? Já viram Jesus assim, apavorado em alguma situação? Os discípulos querem aquele negócio, e agora, Senhor? Manda essa multidão embora porque não tem jeito não, e ainda se tivesse assim 200 pães não ia dar conta. Não, faz o seguinte, organiza o negócio aí, porque o negócio não é bagunçado não, assim desse jeito. Né? Organiza aí 50 aqui, 100 ali e tal. Pega, o que tem aí? O que tem? Ah, tem um menino aqui, um menino com 5 pãezinhos e 2 peixes. Jesus não orou por milagre, hein? De multiplicação. O que Jesus fez? O quê? Agradeceu a providência. Não é isso que tem para agora? Então é isso que basta. Ele não orou, e a gente orou, Senhor, multiplica, Senhor. Abençoa, realiza o milagre. Abre o mar, Senhor, derruba o gigante, aquela coisa toda, irmão. Aquele negócio assim extraordinário. Oh, Senhor, olha aqui, a gente está precisando disso e daquilo. Jesus disse, não precisa. Então sempre para acontecer um milagre só tem que dar graça. Eu não estou preocupado com milagre. Eu sei que Deus, Ele é Deus, irmãos. Eu vou dar graças pelo que Ele providenciou agora. Porque se Ele providenciou agora aquilo basta e é suficiente. O que Ele vai fazer não é problema meu. Não sou eu que vou resolver isso. É Ele, irmão. Ele é que é o Deus dessa criação. Não foi eu que criei?
Eu não sou obrigado a sustentar nada aqui. Isso é responsabilidade de Deus. Então, Senhor, é isso que o Senhor providenciou aqui? Obrigado, Pai. Acabou, irmão. Eu conheço Deus. O problema nosso é que a gente, às vezes, quer fazer coisas que não competem a gente. A gente fica ansioso. E meus filhinhos, o que vai ter para comer amanhã? Eu disse assim, rapaz, pergunta para os passarinhozinhos se eu já deixei os filhos deles com fome. Ih, Senhor, a roupa do menino tá crescendo mais do que não sei o que. Eu vi meu filho hoje foi ontem, eu olhei assim, rapaz, essa calça aí, eram uns 2 palmos assim arrastando, e agora tá 2 palmos para cima da canela. Esse menino tá crescendo à noite. Tem que comprar roupa agora no final do ano. O negócio tá feio. Aí Deus perguntaria assim, ô André, você já viu Salomão, o mais rico que existiu aqui, muito mais que Bill Gates, esse negócio todo. Você já viu se ele se vestia melhor do que esses lírios aí que tá no campo e o povo pisa? Ô André, faz-me um favor, né? Tá achando o quê? Que eu não cuido da minha criação? Por que você tá ansioso? Você não me conhece? Ué, Senhor, preciso te conhecer mais. Vocês entendem, irmão? O que a Bíblia ensina, o que Jesus ensina, o que Deus ensina? É bem diferente daquilo que a gente, às vezes, está acostumado a ser ensinado nas religiões, né? Que é mais um ídolo que precisa ser ajudado. É mais um ídolo que precisa colocar uma oferenda lá. É mais um ídolo que precisa fazer uma prateleirazinha e colocar ele lá. E cobrir e pôr uma lâmpadazinha. Não é assim que faz, mais ou menos? Tu não está entendendo não, varão? Os religiosos entendem. É. Então, pronto. Tudo bem, amados? Você tem alguma pergunta fácil? Guerra espiritual. Que ocorre nos anos. De quem é essa guerra, varão? Só uma pergunta. Quem que está nessa guerra? Quem está nessa batalha? Deus? Anjos e demônios. Ah, os anjos. Sim. E qual que é a preocupação nossa? Se os anjos vão dar conta, né? Não é não, irmão? Porque se eu parar de orar aqui, se eu parar a campanha, a consagração, o jejum, é perigoso que esses anjos tomem uma surra lá, né? A gente está preocupado com Deus, irmão. Se não me engano, não é Daniel, né, que fala que houve uma batalha no Sim, houve cima, tudo. que demorou. Sim, existe isso, tudo. Mas no final, irmão? E no final de todas as coisas? Qual foi dessas ocasiões? Deus, né? Hã? Essas guerras, sim. Tudo. Mas qual dessas ocasiões históricas, qual delas que Deus no final assim passou sufoco para ganhar? Nenhuma. Então por que a gente fica preocupado? Então essa é a pergunta. Por quê? Porque nós não conhecemos Deus, Daniel, como Ele é. Essa é a resposta. Segura tanto essas guerras espirituais. Oi? A duração. Ah, não sei, mano, porque eles, às vezes, muitas vezes nos lugares celestiais, que é atemporal, então é na eternidade. Qual é a duração na eternidade? Não sei. Não é infinito. Não, é numa ausência de espaço. Não é infinito, é na ausência de espaço. De tempo, melhor, desculpa. Espaço não, de tempo. Mas a questão é, e Deus em tudo isso? Está tranquilo, irmão, no seu trono, soberano, capítulo 4 de Apocalipse vai falar isso aí. Está lá, soberano, tranquilo e favorável para ele. Não tem nada desfavorável e perturbado. A briga de Satanás que é com os anjos, não é com Jesus nem com Deus, né? Claro, irmão, lógico. Está tudo conforme aquilo que foi planejado desde sempre. Deus não perdeu o controle, não tem plano B, não tem apavoro. Nem Jesus na terra como ser humano mostrava essa ansiedade, essa preocupação. Muito menos Deus no céu, irmãos. Muito menos. Está tudo certo, Deus está tranquilo, sabe no final da história, é soberano. Aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele foi o autor, Ele também será o consumador. Deus é a gente que se apavora, são os ímpios que são apavorados. É a gente que não conhece Deus e fica preocupado. E agora, será que Deus vai perder essa, hein? Quando a gente vê assim, irmão, alguém tentando expulsar um demônio, alguma coisa assim, e agora, hein? Será que Deus vai dar conta do negócio? Será que a palavra de Deus vai ter poder para realizar isso? A gente fica preocupado, né? Será que o Espírito Santo assim, não está meio perdido? Ele não sabe de onde vem nem para onde vai? Não, irmão. É a gente que é totalmente doido, alienado, não sabe nada de Deus. A gente precisa conhecer mais quem é Deus, sua divindade. Então Deus não está tudo sob controle de Deus. Ou as coisas estão naquilo que Deus planejou para que estivesse no final da história. Aí que está a questão, né? E a gente, às vezes, muitas vezes, acha que é aqui. Rapaz, eu estou querendo...